Aí, Marcela, agora vai melhorar porque eu troquei o Wi-Fi. Agora tá perfeito. Agora vamos começar aqui a conversa, né? Agradecendo aí algumas pessoas, alguns amigos que eu já vi que estão entrando aí, a Duda, o Lucas Alvarenga, grande amigo da Milton Campos, tem falado no programa do Betão, do nosso amigo Ederson, e tem falado muito bem. É, Bem, como eu estava falando para o pessoal que já está aí, nós vamos dividir aqui nossa análise em três aspectos principais, né, da atividade empresarial que a gente tem entendido que tem sido impactado e que tem repercussões tanto penais quanto de direito privado, direito civil e de, e de direito contratual, né? Mandar um beijo para minha companheira Bruna, que está assistindo também. E aí, nós vamos falar de três pontos, né, que a gente combinou, Renato. Seriam os impactos nos contratos de locação, os impactos nas incorporações imobiliárias e também os impactos nas relações de consumo, principalmente analisando as práticas abusivas, né? Eu vou começar falando um pouco do contrato de locação e depois eu passo a bola para você comentar um pouco. No contrato de locação, né, e para quem está aí, a gente espera fazer uma conversa que não seja muito longa, que seja o mais objetivo possível, né? No contrato de locação, né, a gente tem visto vários textos já sendo publicados. Eu recomendo alguns textos que já foram publicados no Migalhas, né, o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, que eu faço tem a honra de ser um dos membros fundadores, tem soltado vários textos, e tem um texto muito bom da professora Aline Valverde Terra, que fala sobre o impacto nas relações locatícias. E a gente tem visto muita gente questionar, no próprio escritório, a gente tem visto muita pergunta principalmente dos locatários, né? Qual é o impacto que a gente vê, né, do problema do coronavírus, do problema da pandemia em relação aos contratos locatícios. Mandar um abraço para o João Pedro, meu grande amigo de Brasília, para o Leonardo Santos, sócio do nosso escritório também, que já entraram. E dentro do contrato de locação, o que, que a gente tem visto, principalmente em Belo Horizonte, né? Um decreto que suspendeu os alvarás de funcionamento, né, dos estabelecimentos que têm o potencial de aglomerar pessoas, né? E aí são shopping centers, são espaços de eventos, são os restaurantes, bares, lanchonetes. E com isso, aliás, o decreto em si, do ponto de vista, né, jurídico, ele é muito técnico e é bem pontual, porque o que a prefeitura tem de condição jurídica de atuar em cima da atividade empresarial é exatamente no funcionamento, né, na fiscalização dos alvarás. E aí, com isso, várias atividades sendo impedidas de exercer a atividade locatícia plena por conta desse decreto, né? Lembrando, né, sempre que a locação ela não é só a posse do imóvel, né? Ela, além da posse, ela tem, né, é importante que a posse seja destinada ao fim que foi combinado, né, que foi acordado dentro do contrato de locação. E aí, nesse texto que eu tenho usado como base, né, para as discussões da professora Aline Valverde Terra, depois já foi chancelado por alguns grandes juristas também, como o professor Gustavo Tepedino, eles entendem que pode haver uma redução proporcional do valor do aluguel com base no artigo 567 do Código Civil, independentemente do prazo de 3 anos do artigo 19, porque há uma perda do objeto, né, do imóvel locado, e com isso seria possível reduzir proporcionalmente o valor do aluguel. E sempre nesse ponto a gente vem sugerindo que seja negociado a redução, né, que a redução
voltada para o litígio, mas seja voltado para a negociação. E do ponto de vista penal, Renato, o que você tem visto aí, principalmente em relação ao funcionamento em si desses imóveis? Bom, Marcelo, primeiro queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui no canal. A situação é um tanto quanto caótica, né? E é muito bacana porque o nosso direito penal ele já regula a situação desde a lei de aluguel. A gente tem lá no artigo 43 e 44, né, os crimes locatícios, né? O 43 é uma contravenção penal e o 44 é crime, né? O que acontece, Marcelo? A gente tem visto, pelo menos o questionamento de alguns clientes, no seguinte sentido: ah, Renato, meu capital, meu fluxo está baixando, eu sou um grande locador, eu vou fazer um contrato para antecipar o aluguel. Eu vou sentar com o meu locatário e vou antecipar o aluguel. Isso tem que ser feito com muito cuidado, muita minúcia, tem que ser contratualmente muito bem fechado, porque é uma contravenção penal você exigir o pagamento antecipado de aluguel, né? Outra questão que tem batido muito também é a questão de garantias, né? Você exigir hoje mais do que uma garantia para o contrato de aluguel também é contravenção penal. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O momento é muito delicado, financeiramente falando, para a questão de caixa das empresas tem sido muito dolorido, né? Só que a gente tem visto também que não dá para, às vezes, querer mudar a regra do jogo com o jogo sendo jogado, né? Então, muitas das vezes, essas mudanças que estão tendo, essas renegociações, elas prescindem sim de um cuidado, de uma análise técnica. Às vezes, só um contrato pode gerar uma nulidade, né? Pode gerar algum tipo de problema. Isso do ponto de vista civil, com certeza, e do criminal também, né? Então, assim, tem que tomar certos cuidados com a questão locatícia, inclusive porque a própria lei de aluguel prevê, né, na própria ação penal, né, o ajuizamento de um tipo de ação específica que pode ainda reverter uma multa num valor altíssimo, de 3 a 10 aluguéis. Então, é uma situação que tem que ser analisada com uma minúcia e um cuidado muito grande, pelo menos na minha visão, essas questões de aluguel. Entendi. Deixa eu perguntar aqui para o pessoal que está ao vivo, porque eu não tô ouvindo bem o Renato, mas quem está aí ao vivo, está ouvindo bem? Vamos ver aqui. Eu estou conseguindo escutar perfeitamente. A Carol aqui, ó, falou Ah, assim. que bom. Eu não estou conseguindo te escutar, mas beleza, a gente vai conversando aqui e vai trocando uma bola. Outro ponto que a gente tem pensado também, e que a gente conversou hoje mais cedo, é sobre as incorporações imobiliárias. A gente vê aqui, o pessoal aí tá mandando Carol, um beijo para Carol, minha colega lá de Moura Tavares também. O Léo falou que tá tudo ok, a Duda também. Beleza, vamos continuando então, que a conversa tá legal. Outro ponto que a gente conversou, né, foi sobre as incorporações imobiliárias. E aí, pensando principalmente em relação às gestoras, né? Nós temos atualmente na lei, né, a chamada lei de distratos, né? A, a lei de distratos trouxe uma alteração na lei das incorporações imobiliárias, o artigo 43A, né, da lei 4.591 de 64, que estabelece aquele prazo de carência que normalmente ia para ele passa agora, né, que ia para os contratos, digo, né, ele passa agora a ser definido pela própria lei, né, 180 dias para entregar o imóvel, e se eu não entregar o imóvel, eu tenho aquela multa de 1% ao mês de indenização por mês de atraso, né? E com essa pandemia, a gente vê aí a possibilidade de atrasos nas obras que vão né, ocorrer muitas vezes sem culpa do
sem culpa do empreiteiro, né, da construtora. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa dinâmica que a lei estabelece, já tem um prazo de 180 dias. Então, fica a reflexão, será que o prazo de 180 dias ele é esticado né, da pandemia e da impossibilidade de cumprir? Eu entendo que esse caso vai gerar muita discussão no judiciário. A princípio, me parece que é possível utilizar, né, uma argumentação de força maior para afastar essa mora, digamos assim, né? Porque, na verdade, é um prazo esticado de mora, né? Eu já estou em mora, porque eu teria que entregar, né, 180 dias antes. Durante esse prazo veio a pandemia e, com isso, eu estarei em mora. E, então, eu acho que é discutível, é algo que vai ser bastante, né, tem grandes chances de termos aí algumas ações judiciais nesse caso. A força maior aí, né, atua de uma forma um pouco forte, mas a gente tem que discutir isso. E, além disso, a gente pode também ter outro problema, que é o problema, por exemplo, entre né, a incorporadora, a construtora, e um dono do terreno ou um próprio dono de uma área grande para fazer lotes, né, uma incorporação imobiliária em formato de lotes, e, nesse caso, ter uma cláusula em que a construtora precisa aprovar projetos e começar, né, a construir. Considerando que as prefeituras estão com as atividades muitas vezes até encerradas, os cartórios não estão funcionando de forma plena, né? Até saiu hoje um provimento CNJ estabelecendo o trabalho remoto dos cartórios de imóveis, mas pode ter um atraso nessa, né, início de construção, e eu acho que é aí que entra a discussão do direito, né, penal. É possível, Renato, considerando esses atrasos, que o incorporador comece a incorporar, comece a anunciar o empreendimento sem antes ter aprovado toda essa parte burocrática em prefeitura, em cartório? Pois é, Marcelo. A gente vai ter aqui, da mesma forma que está no direito civil, essa discussão, né, se é um ato de força maior e por isso vai ter que ter uma flexibilização desse prazo, o direito penal não vai nos trazer essa resposta de maneira clara também, não. Né? Só cumprimentar aqui também o professor Júlio Zini, acho que ele foi seu professor também na Milton Campos, né? Um abraço, a Carol, a Duda, que está aí também, quem eu mais vi que está aí, o Leandro. Bom, existem crimes, né, contra a paralisação da atividade considerada, né, essencial, de interesse coletivo. Está lá no artigo 201 do Código Penal. Então, se o trabalho for suspenso e o serviço for de interesse coletivo, em tese há cometimento de crime. Né? Lá do outro, a gente também tem no Código Penal outro crime, que é exercício de atividade com infração administrativa. E quando você falou que o decreto da prefeitura foi muito técnico, ele foi muito técnico mesmo. Parece que ele foi muito bem elaborado, deve ter tido um corpo jurídico que avalizou, porque ele suspende o alvará de funcionamento. E funcionar com o alvará de funcionamento suspenso é infração administrativa, né? Então, você teria uma situação que ele não poderia exercer a atividade dele, né? Sob pena de cometer crime, né? E a não ser que a atividade dele tivesse inclusa naquele rol de atividades essenciais, né? Aquelas consideradas nos decretos como atividade essencial, né? Então, eu já vi algumas incorporadoras pedindo, né, a inclusão judicialmente, via mandado de segurança. Te confesso que até hoje eu não vi nenhum resultado, acredito que não foi julgado ainda, mas eu vi alguns pedidos. E eu acho o seguinte, do ponto de vista penal, a gente vai ter alguns cenários e cada caso vai ser o caso. Se a empresa estiver anunciando, sabendo que não vai conseguir entregar, né, tendo essa ciência prévia de que não conseguiria entregar o produto, né,
aí a gente com certeza vai ter uma situação criminal, né, que vai assimilar o estelionato. Deve ter crime contra a ordem econômica aí, contra, né, a economia popular, porque ele está prometendo a entrega de um produto que ele sabe que ele não vai conseguir entregar a tempo e modo. Né? Ele está lesando as partes de maneira ciente. Agora, se ele é, entre aspas, vítima dessa situação do coronavírus, eu entendo que ele, caso ele continue construindo, né, ele está cometendo crime do artigo 205. Então, a situação dele se coloca do ponto de vista mais complicado. Né? Não existe resposta. Né? Cada caso é um caso, a gente vai ter que ver exatamente essa intenção prévia, né, do incorporador. Se ele vai, né, querer já lesar os consumidores, né, já simplesmente vender a todo custo, e mesmo assim, né, falar assim, olha, vai atrasar, a gente sabe que vai atrasar, mas não vamos falar que vai atrasar e vamos tocar o barco, ou aquele outro cenário que ele é vítima, né, e aí a gente vai ter que analisar casuisticamente, né, porque o direito penal nos dá duas respostas. Nesse ponto ele é bem reguladinho, o Código Penal. Excelente, é isso mesmo. Eu acho que do ponto de vista da incorporação traz muitas dúvidas. O atraso, né, vai ser talvez mitigado com essas dinâmicas de trabalho remoto que podem ser definidas, né, nos próximos dias, mas é algo para ficar atento. E agora eu queria que você falasse antes que eu falasse um pouco, eu queria que você falasse agora. Eu acho que do ponto de vista que esse implica muito no direito civil, mas o direito penal é aquele que realmente mais traz impactos, que é nas práticas abusivas, principalmente que a gente tem visto de aumento, né, considerável de preço, de lojas que inclusive têm vendido álcool gel falsificado. Como que o direito penal vai trabalhar com isso? Bom, a gente tem esse cenário assim, realmente muito triste, né? No momento de calamidade pública, a gente ter esse tipo de situação é realmente muito complicado, né? Mostra muito de como, em que nível que a gente está do ponto de vista social, né? Mas o que acontece é que a gente tem uma lei bem antiga, de 1951, que é a Lei de Crimes contra a Economia Popular. E essa lei, ela prevê algumas situações que a gente vê acontecendo por agora, né? Por exemplo, lá no artigo 2º, a gente vai ter o assambarcamento, né? Que é aquela recusa, sonegação de mercadoria, você avisar que não tem mercadoria e ter, esperando, né, o volume dessa mercadoria cair no mercado para você praticar um preço considerado abusivo, né? E isso aí é uma situação que dá uma pena de 6 meses a 2 anos e multa. Né? E a gente tem visto em alguns cenários que isso tem acontecido. Além disso, a gente tem também um cenário muito de fake news hoje. Né? E as fake news já estavam lá nessa lei, né, dos crimes contra a economia popular, lá no artigo 3º. Ela vai falar exatamente, olha, provocar, eu tô, né, lei, como diria o Caetano Levi, a gente não decora, a gente consulta. Né? E vai estar escrito lá assim, olha, provocar alta ou baixa de preço de mercadoria, título público, valor ou salário, por meio de notícias falsas. Então, o empresário, utilizando sabidamente, né, de uma informação falsa, de uma situação, né, que ele saiba que não é verdadeira, se ele usar isso para majorar o preço, ele está cometendo esse crime. E é interessante porque isso não vale só para aquela relação. Quando a gente pensa isso, a gente liga essa relação bem à questão do supermercado mesmo, né? Então, assim, olha, o cara foi lá buscar um álcool em gel, foi lá, né, na farmácia, ou o que seja, né, e não achou. Mas isso para as relações empresariais também. Você tinha um fornecedor, o cara te vendia uma commodity X a R$ 10, suponhamos. E aí, do dia para a noite, sem motivo aparente, isso passou para R$ 100, e ele fala, não, isso é por causa do coronavírus. Não, não é. Você tá criando um lucro que não existia antes, né? Um cenário interessante também, do ponto de vista do consumidor, é a questão da usura, né? Os juros praticados acima do permitido por lei, né, é considerado crime, né? E a gente vê assim, a gente vai ter necessariamente, né, uma recessão econômica advinda disso, né? Ninguém pode ficar um mês sem produzir esperando que não tenha repercussões econômicas, né?
Isso vai acontecer e vai existir uma busca de crédito no mercado, né? E com essa busca de crédito, a tendência é que o juro aumente, né? Mas a lei de usura não proíbe o aumento de juros, né? Ela vai proibir o aumento abusivo dos juros, né? Então, os juros que subirem acima do permitido legal, né? Um ágio superior a uma taxa, né? Estipulada naturalmente, isso aí é crime. A detenção é de 6 meses a 2 anos, né? E tem uma circunstância agravante desse crime de usura, que está no artigo 4º da Lei de Crimes contra a Economia Popular, que é justamente se o crime for cometido em época de crise econômica. Então, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter uma recessão econômica e a gente vai ter essas situações e as empresas têm que tomar cuidado para não incorrerem nesse delito, porque basta ter cuidado, não precisa, não é para todo mundo ser santo, não é para todo mundo deixar de praticar juros remuneratórios, é para saber cobrar os juros de maneira adequada e não incorrer nesse tipo de delito. Queria mandar um abraço para o Túlio aí, que comentou, meu colega de Milton Campos aí, tá mandando muito bem. Aquele abraço. Excelente, Renato. Nó, realmente bem esclarecedor, né? Traz aí várias reflexões, né? Realmente é o momento de ficar atento, de realmente, né? Quem atua, né? No setor de produtos e serviços, né? Como fornecedor, tem que realmente ter mais cuidado, né? E o consumidor também tem que ficar atento, né? Da minha parte, né? É uma área que eu não atuo muito de direito do consumidor, mas que eu gosto, que é uma área que traz algumas reflexões interessantes, né? Eu destaco, né, o artigo 39 do CDC, principalmente os incisos 8, 9 e 10, né, que tratam as hipóteses de vender em desacordo com, né, vender produtos e prestar serviços em desacordo com as regras, né, da Anvisa ou da ABNT. A hipótese do inciso 9º, né, que é de recusar a prestação de serviço, e principalmente o inciso 10, que fala sobre elevação sem justa causa, né, do valor dos bens, né, dos serviços e produtos que vão ser fornecidos, né, e aí o sem justa causa é isso, não se nega a possibilidade do álcool gel pelo aumento da demanda. A gente sabe que a relação, né, de venda, o mercado, ele se regula na oferta e na demanda, né? Quanto maior a demanda, a tendência, mas esse preço não pode ser, né, não pode subir de forma né, desmedida, né? Não pode subir ao bel prazer. A gente tem ouvido aí relatos de lugares vendendo álcool gel a 80, 90 reais, 100 reais, né, um frasco de 100 ml, 200 ml. Não pode ser assim, né? Então, a causa justa tem que ser muito medida em relação ao momento que a gente vive. Foi um prazer falar com você. Se eu Você puder tem fazer mais alguma consideração? sim, só um pequeno adendo com base no que você disse, foi muito interessante, né? Você disse assim, né, que o consumidor não pode ser preterido um em razão do outro, né? A gente tem um crime que está no artigo 7º, inciso 1º da Lei 8137, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, que fala exatamente isso nesses termos, né? O consumidor não tem o direito de preterir um cliente do outro, né? A questão do preço também foi muito bem colocada, Marcelo. Essa questão, o que o empresário tem que se precaver? Não é que ele tem que assumir o prejuízo pelo aumento do custo, nada disso. O que ele tem que fazer é se munir de provas para, se chegar num ponto, né, dele ser autuado, dele ser até investigado criminalmente, né, por alguma promotoria do consumidor, ele conseguir se justificar. Olha, eu cobrei 100 reais no álcool em gel, mas é porque o meu fornecedor está me vendendo álcool em gel a 80 reais. Então, a minha margem de lucro, ela continua a mesma, ela aumentou um pouco. Isso não me fez ganhar tão mais dinheiro assim. A margem continuou parecida. É importantíssimo que o empresário faça, né, essa prova, já mantenha essa prova,
né, para evitar surpresa no futuro. Eu só queria complementar isso, mas eu acho que sim, excelente esse comentário seu, porque fisgou essa ideia aqui do meu lado. Obrigado, cara. Excelente, realmente é engraçado, né? Porque a gente tem trabalhado juntos, para quem não sabe, né? A gente tem feito algumas parcerias juntas e muitas vezes as pessoas acham que o direito penal e o direito contratual, direito societário, estão totalmente longe um do outro e não estão, né? As atividades empresariais, elas geram, né? Riscos, né? De possíveis impactos criminais que precisam sempre ser analisadas. É um prazer falar com vocês. Confesso que daqui do meu lado eu vou ter que ver essa live de novo, porque ficou um pouco cortado, mas eu acho que pelo que eu tenho visto aqui nos comentários, foi muito bom. Vou mandar um beijo para as pessoas que assistiram aqui. Minha sogra, Luciana, minha tia Mônica, Maria Pia também tá por aí. E manda um beijo para todo mundo que tirou um tempinho hoje, nesse início de noite, para conversar com a gente. Você pode ficar aí com as últimas palavras, Renato. Obrigado, Marcelo. Eu queria muito, né, agradecer, principalmente pela abertura para a gente conversar, né? O direito penal hoje eu tenho visto cada vez mais que ele tem tudo a ver com o contrato, com a empresa. A gente tem visto cada dia mais situações que a empresa precisa realmente de consultoria criminal, não só pelas condutas dela, mas a empresa é vítima de crime o tempo inteiro e pouca gente sabe disso, né? Como você falou mesmo, essa nossa parceria tem mostrado alguns casos exatamente nesse sentido, né? Queria te agradecer pela oportunidade, Marcelo. Sempre que você me chamar, eu estou à disposição, né? Discutir direito com quem entende é bacana demais. A gente sempre tem algo a aprender, né? Então, discutir com um mestre desse no direito civil fica cada vez mais esclarecedor. Queria agradecer também ao pessoal que assistiu, né? A Duda, ao Leonardo que está aí, né? Ao pessoal que eu já falei também, a todo mundo, né? É sempre bom a gente fomentar esse tipo de discussão, que eu acho que todo mundo só tem a acrescentar com isso, né? Vou deixar a live salva, igual o pedido aqui, né? E eu faço de novo meus votos de agradecimento. Marcelo, sempre que você puder, pode me chamar que eu estou à disposição. Excelente, muito boa a conversa. A gente vê se a gente faz mais uma pro final da semana ou pro início da próxima. E um abraço para você. Ô, Duda, eu vou deixar a live salva porque eu vou assistir a ela agora, porque eu fiquei um pouco prejudicado aqui na discussão. Um abraço, Renato. Até mais. Abração, até mais. Tranquilo.